Salve, salve, galera. Salve, salve, nação. Muito boa tarde a todos. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Bruno Castanha. Estamos de volta, né? Não sei se vocês estão sentindo falta aí da live. Tive um probleminha de saúde já resolvido, tá tudo certo. Hoje a gente vai fazer live, tá? Mais tarde tem live aqui no canal. Agora tá muito calor. Vamos fazer aquele videozinho. Você tá aí, você assiste o vídeo a hora que você quiser. Depois, mais tarde, a gente faz aquela nossa live à noite para a gente falar muito do jogo de amanhã já, Flamengo e Vasco, né? Mas antes, nesse vídeo aqui, eu tenho que falar um pouco mais de Flamengo e Botafogo, tem muito mais informações para a gente passar, mas eu precisava falar um pouquinho desse Flamengo e Botafogo, já que eu não consegui fazer aí pós-jogo, nem no dia de ontem também. Mas estamos de volta. Peço para você, claro, para deixar aquele like, compartilhar esse vídeo, comentar à vontade o que você, né, achou do vídeo. E, claro, se você é a primeira vez aqui, se inscreva no canal também, que é muito importante. E deixa aqui o convite para mais tarde, aqui à noite, a gente está fazendo a nossa live para falar muito de Flamengo e Vasco de amanhã, informações de Jorginho, de Wesley e muito mais coisa que até à noite vai acontecer. O Flamengo está treinando agora à tarde, vai começar daqui a pouquinho o treino, então mais tarde também vamos falar sobre isso. Mas nesse vídeo, eu quero falar um pouquinho de Flamengo e Botafogo, e quero mostrar para vocês por que o Felipe Luiz ficou surpreso. Ele foi surpreendido. E ele respondeu isso na pergunta que eu fiz para o Felipe Luiz na coletiva depois da vitória do Flamengo de 1-0 sobre o Botafogo. Então, vou botar aqui só a minha pergunta e a resposta do Felipe Luiz. E aí a gente faz aquela análise para vocês aqui. Cadê o Play Castanha? Diretamente da Flá TV. Vamos lá. Boa noite, Felipe, Bruno Castanha, Rubro News TV. Você falou do Botafogo jogar diferente hoje, tanto com a bola quanto sem a bola. Tinha um losango no meio-campo, 2 atacantes, mas metade da minha pergunta você já respondeu que foi surpreso com essa mudança. Mas o que dificultou mais para o Flamengo, né, a questão da criação, um jogo duro, claro, a marcação dele saltando pressão, principalmente nos laterais, tirando o Wesley, marcação individual. O que te surpreendeu e tanto a dificuldade do Flamengo hoje perante essa mudança do Botafogo? Obrigado. Qual que é a criptomoeda mais barata do mundo hoje? Agora, maluco. Não faz isso não. Bitcoin, Ethereum, aí você Solana, me quebra, Bitcoin? Não. Porra, brincadeira. Surpreendeu que vocês não vazaram a escalação do Botafogo para me ajudar. A do Alan, mas é determinante, né? Se eu soubesse disso ontem ou hoje de manhã, ia me facilitar muito no trabalho. Mas vocês não fizeram isso. Mas a minha sim, né? Vocês vazaram. Mas não, é muito diferente. Você prepara um plano para um 4-4-2, que como eles vinham jogando durante muito tempo, não lembro de ter visto um 4-3-3, um 4-4-2 losango, desculpa, com o Savarino por dentro. Poderia imaginar um Savarino aberto, um 4-3-3, que aí eu consigo adaptar no banco, mas um losango é muito diferente, né, para você adaptar de uma hora para outra. Mas eles conseguiram, os jogadores conseguiram, pressionamos bem o tiro de meta, conseguimos subir a pressão bem, e demoramos um pouco para identificar onde estavam os espaços, porque os espaços estavam nos nossos laterais, e a gente demorou um pouco para identificar como machucar esse losango deles, né? Mas depois eles já começaram a entender, são jogadores muito inteligentes e eles mesmos solucionaram dentro do campo, conversaram, e aí na pausa técnica eles já também, conversando entre eles, já solucionamos esse detalhe. Mas dificulta porque você entra com um plano e muitas vezes o adversário ele muda, então os jogadores esperam uma coisa, não encontram, porque todos eles também assistiram o Botafogo durante muito tempo, e é uma coisa nova assim, dificulta bastante. Okay. Mais um. Tá aí, né, meus amigos? Tá aí. Então, o Felipe Luiz ele fica surpreendido com a forma do Botafogo, né, jogar, o Botafogo que mudou para esse jogo, né? Obviamente, vou botar o campinho aqui para poder mostrar isso para vocês, mas como o Felipe Luiz gosta de comentar sobre o jogo, né? Então, eu sempre vou estar perguntando ali para ele sobre o jogo, porque eu sei que ele gosta
de responder sobre o jogo. Vamos entender agora o que o Botafogo fez de diferente. Para quem não entendeu, só ali na parte de falar, vamos botar o campinho e vamos explicar para vocês. Mas, deixa o like aí, galera, que é muito importante. Né? Se inscreva também no canal. Você que está, né, acaba não deixando o like, mas comenta, engaja também. Você que gosta do nosso trabalho, faz esse grande favor para a gente. Deixa aquele like aí no vídeo e comenta também. Vamos lá. O Botafogo veio diferente. Como é que veio o Botafogo? Por que ele fala ali no vídeo? Só o Alan, mas o Alan mudou tudo. Por quê? O Botafogo jogou... Deixa eu tirar aqui rapidamente de lado aqui os jogadores do Flamengo, só para poder enxergar melhor aqui o posicionamento do Botafogo. Então o Botafogo ele tinha aqui um losango no meio campo. Para quem lembra, o time do Dorival Júnior, lembra? Arrascaeta, João Gomes, Everton Ribeiro e Thiago Maia. Então um losango no meio campo com 2 atacantes, era Pedro e Gabigol. Então ele veio com esse losango, com o Alan, o Gregory pela direita, o Marlon Freitas pela esquerda e o Savarino jogando por trás aqui do Matheus Martins e do Igor Jesus. Tá? E aí o Felipe Luiz fala, o losango, vocês lembram lá do time do Dorival, o jogo contra o São Paulo, contra o Corinthians do Vitor Pereira, o São Paulo do Rogério Ceni, e o São Paulo, principalmente que o Flamengo sofreu muito pelo lado. Só que tinha um problema, né? Aqui o Flamengo tinha o Varela improvisado. Então tinha muito espaço, né, para o Varela progredir, mas não tinha. Se fosse o Ayrton Lucas, por exemplo, com certeza eles mudariam. Até mesmo o Alexandro. Mas com certeza eles mudariam essa forma de marcar também o Flamengo. E aí o que eles faziam para dificultar um pouco mais o Flamengo? O Wesley, que é um lado muito forte do Flamengo, quando ele recebia a bola, o Alan descia para fazer a superioridade 3-2 com Danilo e com Léo Ortiz, certo? Com 2, Matheus Martins e Igor Jesus. E aí o Wesley era sempre uma linha de passe. Só que o Alex Telles saltava para poder marcar. Quem for analisar o jogo depois ou lembrar do jogo, o Alex Telles vinha aqui. Ficava esse espaço? Às vezes sim, às vezes não. O que fazia? O Alan, por exemplo, ele descia e formava, né, a linha de 4 novamente. E aí sim, Marlon e Gregory fechavam por dentro e tinha espaço do outro lado. Mas essa bola tinha que ser invertida. E aí é aquilo, o Varela não tem aquele caguete ali de jogar, de ir para a linha de fundo o tempo todo. Então, o Botafogo, no começo do jogo, sofreu muito por esse lado, matou o Flamengo dessa forma, de não conseguir o Flamengo tentar criar mais pelo lado direito. Lembra que no começo do jogo, o Luiz Araújo deu um passo para o Juninho perdeu o gol. Logo depois teve uma bola do Wesley chegando sozinho pela linha, pela ponta direita e fazendo o cruzamento também. Então, o Flamengo começou muito forte por esse lado. Então, eles fizeram dessa forma aqui, o Alex Telles saltando e o Alan, né, entrava aqui. Mesma coisa do outro lado. Tinha momentos que a bola era invertida, então o Vitinho já estava lá em cima. E aí sim, ficava uma linha de 3. Para que essa linha de 3 aqui? Para poder gerar superioridade, porque tinha BH, né, e o Arrascaeta, às vezes até mudando, o Arrascaeta vindo para o lado de cá. Então o Botafogo ainda ficava com 3 jogadores, né, nessa última linha para proteger isso. Outros momentos, quando não precisava do Alan descer, o que ele fazia? Uma marcação individual no Arrascaeta. Marlon aqui no Luiz Araújo, o Gregory saía aqui no De La Cruz, quando não precisava sair no Varela, né? Em alguns momentos o Gregory tinha que sair, né, no Varela, e aí você tinha o Savarino para poder marcar o 3 na frente aqui, a saída de bola do Flamengo. Então, ele acabou, dessa forma, neutralizando um pouco o Flamengo no sentido de criação de jogada. O Flamengo tinha volume, o Flamengo tinha posse, mas o Botafogo conseguiu fazer uma boa marcação desse cenário. Por isso que o Felipe Luiz fala, só o Alan, mas o Alan, ele mudou tudo. Primeiro pela marcação individual e depois fazendo o Telles saltar, tirar o Wesley, que é muito forte, e o Alan, né, fechando aqui para fazer a linha de 4 com o Vitinho, né, o Danilo Barbosa, o Alexandre Barbosa, com o Alan, o Alex Telles lá na frente, né, numa outra linha. Então o Botafogo dificultou muito esse jogo. Mas chegou no momento no segundo tempo que já não tinha mais fôlego para ficar fazendo isso o tempo inteiro. E aí o Wesley começou a ter mais espaço pelas laterais, assim como o Varela, que chegou a ter cãibra. Depois o Felipe Luiz fez as substituições ali, né, colocando, né, o Gerson, colocando ali também o Michael, e aí começaram a aparecer os espaços pelo lado do campo, foi o que o Felipe Luiz falou. O Flamengo demorou a entender que o jogo era pelo lado. Mas no primeiro tempo, o Telles subia demais para marcar o Wesley. No primeiro tempo.
No segundo tempo já não tinha mais aquele fôlego para isso, tanto que entra o Cuiabano. Depois que o Cuiabano entra, o Flamengo é que dá uma pregada, e aí o Botafogo começa a atacar muito pelo lado do Wesley, com o Cuiabano, com o Matheus, o Rafael Lobato, que entrou no lugar do Matheus Martins, por aquele lado, até que vem o cruzamento, depois de uma saída errada do Léo Ortiz, um cruzamento que o Igor Jesus cabeceia e o Varela salva em cima da linha. Então, o Botafogo começou a ficar muito forte pelo lado, mas porque o Flamengo ficou muito prejudicado, galera, né, na substituição do Juninho. O Juninho saiu logo de cara e aí entrou o BH. E o que isso resultou? Resultou, né, numa substituição a mais. Então, o Felipe Luiz, no segundo tempo, ele só tinha 2 paradas para fazer. Ele tinha 4 substituições, mas em 2 paradas. Então, na primeira parada, ele colocou o Gerson e o Pulgar, e aí deixou mais para o final do jogo, porque ele só tinha mais uma parada. Ele tinha 2 substituições, mas só uma parada. E aí, muita gente queria o Plata, né, outra situação, mas por que ele botou o Everton Araújo depois, já no final? Porque o Botafogo começou a ter mais volume. Então, o que ele fez? Ele fechou o corredor central com o Pulgar e o Everton Araújo, os dois ali, né, mais frescos, para poder tentar tirar ali qualquer ida do Botafogo de empate, né, de tentar empatar o jogo. E por que isso? O Felipe Luiz mudou o time e vai mudar novamente para o jogo de amanhã contra o Vasco. Mas por que o Flamengo cansou mais, Castanha, do que o Botafogo no segundo tempo? Simples. Porque esse time do Flamengo que o Felipe botou a campo, ele vem com vários jogadores buscando ainda seu melhor ritmo de jogo. De La Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha, Juninho. Por quê? Porque são jogadores, por exemplo, o De La Cruz e o Arrascaeta estão fazendo minutagem aí, está mais do que certo nisso. Já o Luiz Araújo, ele veio de lesão no ano passado, chegou a voltar no finalzinho do ano, na pré-temporada agora teve um problema muscular, normal, de quem está voltando de lesão, perdeu, né, um jogo e tal, então também está buscando o seu melhor ritmo. Cebolinha, voltando de lesão, nem foi para os Estados Unidos, ficou aqui no Brasil treinando e está voltando a jogar aos poucos. Então, assim, e o Juninho também. Então, o Juninho jogava desde dia 12 de dezembro, né, perdeu bastante tempo ali, também sentiu, né, num jogo, acho que foi na estreia, se eu não me engano. Então, esses jogadores, eles estão abaixo fisicamente hoje do que Michael, do que Plata, do que Bruno Henrique, do que Gerson, por exemplo, que é o quarteto que vem iniciando o jogo como titular. Amanhã, até acredito que o Gerson está suspenso, acredito que o Arrascaeta deva começar o jogo como titular. Ou o Luiz Araújo, mas acredito que seja o Arrascaeta, porque depois vai ter uma semana, o Flamengo não vai jogar na semana, só joga no outro sábado contra o Maricá. Então deve demitir o Arrascaeta, que não jogou semana passada, pode começar jogando, assim como o De La Cruz, mas Plata, Michael e Bruno Henrique fatalmente vão estar no jogo, mas isso aí a gente fala mais na nossa live de mais tarde, quando a gente vai falar mais do jogo também, de outras informações. Mas o Flamengo, o Felipe Luiz foi surpreendido por isso, porque o Botafogo vinha jogando com 3 atacantes ali, Luiz Henrique, o Almada, né, com o Igor Jesus, o Savarino. Então ele falava, esperava o Savarino aberto, né? Mas não, ele veio com o Matheus Martins e Igor Jesus, com o Savarino jogando por trás e um tripé no meio campo de marcação. Então o Botafogo foi para marcar o Flamengo, conseguiu. Menos mal que o Flamengo, numa bola parada, treinada, o Arrascaeta cruzou, o Danilo passa por trás no segundo pau, ajeita e o Léo Ortiz faz o gol da vitória. O Flamengo vence, assume a liderança, encaminha a classificação e deixa o problema lá para Botafogo, Fluminense, para eles resolverem aí quem vai classificar, porque Flamengo e Volta Redonda já estão praticamente lá. Agora, né, algum grande vai sobrar. E se não sobrarem 2, hein? E o Vasco está numa situação muito complicada, porque o Vasco está em terceiro hoje, mas pega Flamengo e depois Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas gostaram aí do conteúdo? Deixa o like, se inscreve no canal. Isso aí, o Felipe Luiz falou por que ele foi surpreendido, mas no final deu tudo certo e o Flamengo venceu o Botafogo, que respeitou demais o Flamengo, e também aquele Barbosa lá só entrou para arrumar confusão. A verdade é essa. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Mais tarde tem live aqui no canal Bruno Castanha. E tamo junto. Tamo de volta, hein? Tamo junto.